bate-bola, vamos falar do Cruzeiro, que começou a semana mais leve, assim como disse na manchete, de alto astral, após uma vitória importante contra o Brusque de virada, início do trabalho do Vanderlei Luxemburgo e início de trabalho de um novo diretor. É isso mesmo? Boa noite, Samuel Venâncio. É isso, Léo. Boa noite para os amigos ligados na turma do bate-bola. A turma, pela comemoração depois da vitória diante do Brusque, já deu para perceber o peso que esses jogadores tiraram. Foi só uma vitória, mas acabou com uma sequência negativa na Série B e agora astral elevado na Toca da Raposa 2 para quem sabe começar para valer uma campanha de reação dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Foi só o primeiro jogo do técnico Vanderlei Luxemburgo e a reapresentação já foi agora à tarde na Toca da Raposa 2. Cruzeiro, aliás, já definiu toda a programação da semana, porque são 2 jogos, o Wellington Campos informou há pouco, 2 jogos em casa e os 2 jogos no Independência. Quarta-feira até seria no Mineirão, mas o Mineirão informou esta recuperação no gramado, então 2 jogos no Independência, quarta-feira 7 horas da noite o Vitória, sábado 4:30 da tarde o Sampaio Correia. Para fechar o turno ainda vai ter uma partida fora de casa, que é o jogo contra a equipe do Náutico, o líder Náutico, que agora vem derrapando na Série B do Campeonato Brasileiro. A programação teve treino hoje à tarde, amanhã também à tarde, jogo quarta, treino quinta à tarde, sexta pela manhã, sábado o jogo, domingo o Cruzeiro treina, sábado contra o Sampaio Corrêa, domingo o Cruzeiro treina e já viaja para Recife. Você falou do primeiro dia do novo diretor? É o Ricardo Rocha, diretor técnico, já teve o primeiro contato com o grupo na Toca da Raposa 2, iniciando esse trabalho para ficar ali muito próximo ao técnico Vanderlei Luxemburgo. Na apresentação, o Vanderlei exaltou esta chegada do Ricardo Rocha, trabalhando também com o diretor de futebol Rodrigo Pastana, que segue normalmente. Até sobre esta chegada do Vanderlei Luxemburgo, hoje foi publicada a rescisão de contrato do Moza, do técnico Moza. Tudo ok com o Moza, saiu da forma correta, ele entregou o cargo, assinou todo o papel e por isso a rescisão foi publicada no BID. Então, não tem aquele problema, por exemplo, que o Cruzeiro teve com o Felipe Conceição, que vai ter até um caso para ser discutido na Câmara Nacional de Resolução e Disputa, esta rescisão, se o Felipe foi demitido ou se foi em comum acordo, mas isso não interfere, porque o Cruzeiro já, como eu disse, registrou normalmente o Vanderlei e agora saiu a rescisão de contrato do técnico Moza, que está livre aí para acertar com qualquer equipe. Na reapresentação hoje, além desta novidade da chegada do Ricardo Rocha para trabalhar como diretor técnico, os titulares do último jogo fizeram um treino à parte em campo. O restante do elenco treinou no campo. Cáceres e Lucas Ventura, o Nonoca, ainda seguem a recuperação. O Rodolfo, zagueiro, é que foi liberado, está à disposição do Vanderlei Luxemburgo, caso o Vanderlei queira pro duelo contra a equipe do Vitória. Pra gente fechar, Léo Figueiredo, uma informação que vem do Chile, eu apurei também esta situação. Lá no Chile, a imprensa dá praticamente certa a ida de Marcelo Moreno pro Colo-Colo. Eu conversei com algumas pessoas do lado de cá, o staff do Marcelo realmente recebeu uma proposta, o empresário dele é o Fabiano Fará, mas o Marcelo não pretende deixar o Cruzeiro neste momento, ele tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2022, os salários estão sendo colocados em dia, ele virou titular, está vivendo um novo momento aqui no Cruzeiro e o Cruzeiro também não tem interesse em se desfazer do Marcelo Moreno. Tem uma multa caso pinte uma negociação, mas nem por essa multa o Cruzeiro quer liberar o atleta, então Marcelo Moreno deve continuar. Vamos acompanhar ao longo das próximas horas, dos próximos dias. O técnico do Colo-Colo trabalhou com o Marcelo na seleção da Bolívia, o Gustavo Quinteiros, e por isso tem o desejo de contar com o centroavante, mas o Cruzeiro, impedido de registrar novos atletas, se perde o Marcelo Moreno neste momento, seria uma baixa importante para a sequência da Série B. Então, o flecheiro deve continuar normalmente
na toca da Raposa 2. Tá falado, Léo Figueiredo? Tá falado, Samuel Venâncio. Neste momento importante para o Cruzeiro, uma permanência do Marcelo Moreno. Daqui a pouco vamos debater com o Edu Panzi, com o Júnior Brasil, uma provável, mas não, como diz o Samuel, uma improvável saída do Marcelo Moreno e a vitória do Cruzeiro no final de semana, a chegada do Ricardo Rocha, tudo isso e outros assuntos pra gente debater daqui a pouquinho. Agora o debate dos comentaristas aqui na reunião da turma do bate-bola, comigo Edu Panzi, Júnior Brasil. Pra gente começar falando da vitória do Cruzeiro, foi uma vitória importantíssima no último sábado, jogo às 11 da manhã contra o Brusque, e acho que além do resultado, da tranquilidade, da confiança, podemos dizer também, Edu Panzi, que o adversário não era um adversário qualquer desta Série B. O Brusque é um dos bons times dessa Série B, a gente não coloca com uma grande capacidade técnica a segunda divisão, mas dentro dela o Brusque tem feito uma boa campanha. O Cruzeiro foi e venceu de virada. Além da presença do Vanderlei Luxemburgo, o que mais salientar, elogiar nessa vitória do Cruzeiro? Panzi, boa noite. Um abraço, Léo, um abraço, Júnior Brasil, ouvinte ligado na turma do bate-bola. Para analisar o Cruzeiro nesse momento, né, com esse início de trabalho do Luxemburgo, a gente tem que fazer o recorte do que passou, do geral, do que tem pela frente e também desse início do Luxemburgo. Para começar, ele mudou um pouco a postura do time em campo, tática e a postura de entrega também dos atletas. A questão da entrega é muito de conversa, é de vestiário, é daquilo que o treinador, que o gestor de grupo coloca na cabeça dos atletas e principalmente, Léo, do que o Luxemburgo falou na coletiva depois do jogo, né? Salário em dia. E isso muda qualquer ambiente de vestiário e de clube. E taticamente um Cruzeiro com 2 linhas de 4, jogando nitidamente no contra-ataque desde o início do jogo, e isso não é vergonha nenhuma, é por causa do jogo que pedia isso. O campo muito ruim, o Brusque é um time que trabalha com essa bola longa às vezes, é um time que gosta de ficar com a bola. Todos os jogos do Brusque jogando em casa, ele é um time que buscou ter a bola, e o Cruzeiro tentou jogar no contra-ataque e conseguiu até encaixar alguns bons contra-ataques pelos dois lados. Um primeiro tempo bom do Wellington Nem e do Bruno José. Bruno José inverteu de lado, jogou pela esquerda, nem pela direita, só que a bola não chegava tão limpa para o Marcelo Moreno, que acabou participando pouco. Mas os melhores lances, pode-se dizer assim, no primeiro tempo, acabaram sendo do Cruzeiro. Segundo tempo, um vacilo do Brock, chegou atrasado numa disputa, acabou cometendo o pênalti, e aí foi na base do abafa. O Luxemburgo ousou, deixou apenas o Ariel Cabral como um volante. Você gostou do jogo do Cabral? Gostei, e falei disso na transmissão. O Alberto Rodrigues me perguntou o que eu estava achando do Cabral. Eu falei, Alberto, tá fazendo um bom jogo o Ariel Cabral, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Não dá para dizer que o Cruzeiro jogou bem, mas ele foi melhor que o Brusque, ele mereceu vencer. Isso é a análise do recorte da estreia do Luxemburgo. Para um geral, Léo, pela pretensão do Luxemburgo, que é o acesso, o discurso dele de chegada, o Cruzeiro precisa jogar muito mais do que jogou contra o Brusque, para tirar a pontuação que tem em relação às equipes que estão acima e para chegar lá na frente. Sem dúvida alguma. Júnior Brasil, Cruzeiro que hoje teve pela primeira vez um primeiro dia de trabalho do Ricardo Rocha. Edu Panzi falou muito do lado do campo, mas fora do campo o Cruzeiro tem vivido dias turbulentos. O Ricardo Rocha, que teve uma experiência no São Paulo, ficou muito tempo como comentarista, trabalhei com o Ricardo na televisão, um cara de extrema gentileza, um cara do bem, né? E com uma carreira irretocável, campeão do mundo com a seleção. No que pode ajudar o Ricardo Rocha nesse tão turbulento extracampo do Cruzeiro? Boa noite, Júnior. Boa noite, um abraço, Léo, Edu, amigos e amigas. O Cruzeiro precisa muito deste tipo de ajuda, não que não tenha pessoas que conheçam do futebol, tem, mas principalmente o presidente precisa saber ouvir, e o Ricardo é uma voz que pode chegar com força, com moral, com conhecimento para dar os seus pitacos. Claro que você tem lá o diretor, você tem outros nomes, mas o Ricardo, aquilo que você falou, ele tem uma grande bagagem e pode somar sim, não só até para a marca do clube, porque você ter um Ricardo, campeão como ele é, o cara com uma história bacana. E eu lembro muito bem quando ele na Copa aqui no Brasil, ele foi comentarista, comentava e comentava muito bem, uma boa visão de jogo. Então eu entendo que ele pode ajudar, mas o Cruzeiro, a principal ajuda é organizar financeiramente o clube. E até, quem sabe, podendo contratar quando resolver essas pendências. Porque no momento, pode ser o Ricardo, pode ser o Luxemburgo, pode ser quem for, tá todo mundo de mão atada.